Vamos lá, nossa aula de hoje é sobre indústria, energia e infraestrutura. Vou compartilhar aqui uma apresentação. Confirma para mim se vocês estão vendo a apresentação. Tá sim, professor. Então, vamos lá. Essa aula de hoje, então, eu vou, de certa maneira, falar um pouco sobre esses três temas. O tema da indústria, a gente falou sobre ele de forma mais difusa em vários momentos, né? A gente sabe que a característica do desenvolvimento chinês é fortemente marcada pela industrialização mas hoje eu queria apresentar mais algumas coisas em relação à questão industrial na China. E energia e infraestrutura são dois temas importantes, né, que também são temas de grande transformação na economia chinesa ao longo do tempo, né, e são temas, na verdade, muito importantes porque eles guiam, de certa maneira, boa parte do investimento na China, e que, como a gente sabe, o investimento é o principal motor do crescimento da economia chinesa ao longo das décadas aí que a gente tem discutido, né? Vou indicar duas referências. A primeira delas é o Barry Norton, capítulo 14. Só que aqui, vocês estão vendo, não é um engano, eu estou indicando o capítulo 14 da primeira edição. Parte do que eu vou apresentar aqui hoje está no capítulo 14 da primeira edição, que na segunda edição ele foi muito modificado e várias coisas foram retiradas do capítulo. Então, o capítulo 14 da edição mais nova, ele também é interessante, ele também tem coisas interessantes e vale a pena ser lido, mas tem algumas coisas que eu acho que se perderam entre a primeira e a segunda edição, e por isso eu estou indicando essa primeira edição para o capítulo 14. Tá? O capítulo 14 da segunda edição também é sobre indústria, depois vocês dão uma olhada lá. Segunda referência é um outro texto do Medeiros, né? A gente já leu um texto do Medeiros de 99, e esse de 2013 é um texto um pouco mais extenso, ele deve ter bem umas 50 páginas, mas, na minha opinião, é um dos textos que melhor cumpre esse papel, que é um pouco o papel que a gente faz nessa disciplina, que é trazer um panorama relativamente abrangente do desenvolvimento chinês ao longo dessas décadas, aí, particularmente final do século XX, início do século XXI. Talvez eu poderia dizer que entre os textos disponíveis em português, não existe eu não conheço nenhum texto que faça melhor, que cumpra melhor essa função de descrever o desenvolvimento chinês das últimas décadas, né? Incluindo vários aspectos, enfim, fala muito de indústria também, etc. Então, esse texto é um texto um pouco mais longo, acho que vale muito a pena a leitura. Recomendo que vocês reservem um tempo aí para ler o Medeiros 2013 com bastante atenção. Tá bom. Vamos começar falando um pouco sobre a indústria chinesa. E eu vou, ao longo dessa aula, também fazer algumas referências ao filme Maior Fábrica do Mundo, que eu indiquei que vocês assistissem. Não sei se deu tempo. Quem não teve tempo de assistir ainda antes da aula de hoje, não será tarde demais vocês poderem assistir aí nos próximos dias. É um documentário bem interessante sobre a indústria chinesa, que faz um contraponto muito bom com o China Blue, porque o China Blue, de fato, ele pega um período anterior, né, que a gente conversou muito sobre isso, né, dessa primeira fase da indústria chinesa pós-abertura, né, pós-reforma 78, em que a indústria intensiva em mão de obra, etc., era algo, né, de baixa tecnologia, era importante.
No filme A Maior Fábrica do Mundo, você já vê uma outra realidade, né? O filme de 2017, se não me engano. Então, mostra uma realidade mais recente e um cenário completamente diferente do China Blue. Nós já estamos falando de empresas de grande porte, mão de obra muito mais qualificada, produzindo uma gama de produtos em que a tecnologia é algo importante, a discussão sobre inovação, sobre escala, são outras considerações, e eu vou mencionar algumas ao longo dessa apresentação de hoje, né? Então, essa primeira tabela que eu queria compartilhar, tá, é uma tabela que me fala sobre a propriedade do capital no setor industrial chinês, empresas de um porte relativamente grande, né? O que eles chamam de above scale, são indústrias que têm faturamento anual acima de 600 mil dólares. Tá? Então, você pega de um certo tamanho para cima. Você não pega empresas de muito pequeno porte. Tá? E aí, qual que é a figura, qual que é o cenário que é trazido nessa tabela? A primeira coisa é o seguinte, isso é em número de firmas. Tá? Então, a primeira coisa que salta aos olhos é o encolhimento do número de empresas estatais na China ao longo aí de 20 anos. Tá? Esse dado mais recente é de 2016, mas de lá para cá não mudou muito, não. Mudou um pouquinho, mas não muito. Então, a primeira coisa é essa, você tem um declínio muito grande do número de empresas estatais ou empresas controladas pelo Estado. Tá? Segunda coisa que chama bastante a atenção, tá, a trajetória das empresas multinacionais, né, que tiveram um crescimento até meados dos anos 2000 e depois encolheram. Interessantemente isso. Isso condiz com uma discussão sobre investimento direto externo, que a gente em alguns momentos mencionou, e mais adiante eu vou tratar de forma mais específica, né, que é essa coisa de que durante os anos 90, até um certo ponto dos anos 2000, foi muito importante, né, inicialmente, o papel das zonas econômicas especiais, mas depois também foi um período muito importante de atração de capitais multinacionais na China, né, como estratégia auxiliar do processo de industrialização e desenvolvimento do país. E aí, interessantemente, no período mais recente, embora o investimento direto externo ele continue sendo elevado, né, passou a se fortalecer uma trajetória de internacionalização das empresas chinesas, né, investimentos chineses no exterior, né, fortalecimento das empresas chinesas no mercado doméstico e assim por diante. Isso é em termos percentuais, né, então não significa que tem menos empresa multinacional na China em 2016, mas significa que em termos de número de empresas elas perderam peso. Tá? E aí você tem outras coisas que são esperadas, né? Por exemplo, o encolhimento radical das empresas de caráter coletivo, né? Isso é algo que era, se a gente voltar mais no tempo, isso era muito mais importante ainda no período maoísta, né? E isso vai também perdendo importância como a gente poderia, na verdade, supor, né? Como a gente poderia prever. E aí, bom, o que cresce enormemente? Empresas privadas. Né? Empresas privadas tinham uma participação negligível, e aí é uma questão também de nomenclatura, né? Porque você vai dizer, mas o que em 2004, por exemplo, você está chamando de Joint Stock Corporations, né? Não inclui empresas privadas? Na verdade, parte desses 55% do 2016, que está nomeado como privada, na verdade, são ajustes, por assim dizer, de categorias, né, de algo que em 2004 era chamada de Joint Stock Corporations, né, que basicamente são corporações que têm participação privada e estatal. Né. Então, você pode ter tido entre um período e outro também um movimento de
retirada do Estado da participação acionária de algumas empresas ou mudanças no marco regulatório, na legislação, que fez essa caracterização mudar. Tá? Porque você vai dizer, poxa, em 2004 não existia empresa privada na China? Claro que sim. Tem duas coisas que eu queria destacar, porque esse dado de 2016, ele pode surpreender, de certa forma, né? Particularmente pelo pequeno número de 1,5% de empresas estatais ou controladas pelo Estado. E isso esse número ele é, de certa forma, enganoso, né? Ele só mostra uma parte da história, e por conta disso ele dá margem a argumentos que são equivocados, mas que são muitas vezes colocados no debate público, né, inclusive na imprensa brasileira, por pessoas que aparentemente são ouvidas e são respeitadas pelas opiniões, né, de que a China, na verdade, é uma economia capitalista, porque o percentual de empresas privadas é 56% e de estatais é 1,5%. Né? E com isso, com esses dois números, você chega à conclusão apressada de que o que diferencia a China é o fato de ser um regime de partido único, que do ponto de vista econômico é uma economia capitalista com um pouco mais de participação do Estado em coisas, em controles, regulações e coisas do tipo. Qual o problema desse argumento? É o problema do que esse dado esconde. Tá? Esse dado aqui está escondendo duas coisas que são muito importantes. São características muito importantes da economia chinesa. Primeiro é que esse dado não me fala nada sobre o tamanho das empresas. Me fala só sobre o número de empresas. Então, o que acontece entre a primeira coluna e a terceira, quando você tem uma redução muito expressiva do número de empresas estatais, é porque a China passou por processos de reformas, e a gente sabe disso, inclusive privatizações, né, em que o Estado, na verdade, que tinha todas as empresas até 78, né, praticamente, ele, na verdade, começa a sair de algumas coisas. Então, você pode ter lá um exemplo de uma fábrica de copos numa cidadezinha do interior da China que ela era estatal e ela deixou de ser. Né? Qualquer coisa, uma fábrica de sapatos numa cidadezinha do interior da China que produzia lá 10 pares de sapato por dia e era estatal, deixou de ser. E assim por diante. Né? Você tem um número muito grande de empresas que podem ter um porte muito pequeno, podem ter uma característica em termos daquilo que ela produz, de onde ela vende, do alcance que ela tem, etc., muito pequeno, mas que eram estatais deixaram de ser, e elas aparecem aí nos 55%, como empresas privadas. Né? Se você for pensar no caso brasileiro, imagina quantos CNPJs tem no Brasil, de empresas de pequeno porte, né? E você vai falar que só tem uma Petrobras. Né? Então, esse número ele esconde o tamanho das empresas. Tá? Aí você vai me perguntar assim, tá, o que a gente pode dizer sobre o tamanho das empresas? Bom, o que a gente pode dizer sobre o tamanho das empresas, por exemplo, é uma informação que o próprio Barry Norton traz no capítulo 14 da edição mais nova, né? Em que ele mostra que naqueles rankings da Fortune, de maiores empresas do mundo, entre as 500 maiores empresas, quase 100 são chinesas. Acho que o dado que ele traz é de 2015 ou 2016, uma coisa assim. Então, você tem aproximadamente 100 empresas chinesas entre as 500 maiores do mundo. Né? E dessas 100 empresas, a grande maioria é estatal. Então, uma coisa que esse 1,5% aí não mostra é o fato de que você está tratando de empresas de grandíssimo porte.
Então, você ter um número reduzido delas não significa que o peso delas na economia chinesa seja pequeno, a participação delas na economia chinesa seja pequena. Segunda informação importante é que esse número também não fala nada a respeito da composição setorial dessa distribuição. E aí, de novo, é aquilo, você ter uma empresa privada que fabrica copos, que fabrica sapatos, ou qualquer coisa que o valha, uma padaria, né? É muito diferente de você ter uma empresa estatal de grande porte no setor de petróleo, né? No setor elétrico, no setor de construção civil, no setor de logística, de transporte, enfim, né? Setor financeiro, os grandes bancos, né? Então, esse processo de privatização, né, de retirada do Estado do controle acionário ou, né, do controle do capital de empresas na China, ele aconteceu de forma muito estratégica, no sentido de que o Estado se manteve absolutamente presente e em alguns casos, inclusive, de forma exclusiva, né, dando nenhum ou pouquíssimo espaço para a iniciativa privada, né, em setores considerados sensíveis, por assim dizer, em setores estratégicos, seja por questões de segurança territorial, segurança alimentar, segurança energética, ou questões associadas à estratégia de desenvolvimento de longo prazo, né? Enfim, critérios vários que fizeram, né, guiaram as escolhas de onde manter o Estado mais presente, onde abrir mais para a iniciativa privada, onde retirar o Estado, né? Então, as grandes empresas da área de energia são estatais, as grandes empresas de transporte são estatais, as grandes empresas de construção civil são estatais, os grandes bancos são estatais. Tá? Então, as empresas estatais chinesas, não só pelo seu tamanho, mas também pelos setores onde elas estão, são estratégicas para que a China consiga fazer aquilo que ela faz, né? Que é planejar o seu desenvolvimento, né? É implantar políticas de desenvolvimento, é fazer transformações, é fazer reformas na sua estrutura produtiva, e assim por diante. Tá? Então, essa primeira tabela ela é muito ilustrativa de um processo de reforma na estrutura industrial chinesa, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser lida com muitas entrelinhas, porque tem muita informação que não está nessa tabela e que, sem essa informação, a gente chega a conclusões precipitadas e equivocadas sobre esse cenário, né? Na verdade, é importante também frisar que essa questão de propriedade na China, ela é um pouco diferente, né? A mistura entre o público e o privado é diferente do que a gente está acostumado aqui. Então, muitas vezes, o que você está chamando de empresas privadas, mesmo assim, elas têm participação acionária do Estado, ou elas têm membros do Partido Comunista na diretoria das empresas. Então, você tem uma forma de organização da propriedade que é peculiar, né? Então, mesmo a gente poderia usar a expressão que eles gostam, né, e falar que é propriedade privada com características chinesas, por assim dizer. Tá bom, vamos em frente. Aqui eu queria mostrar um pouco dessa transformação industrial, mas voltando um pouco no tempo e pegando a primeira década e meia das reformas do período Deng Xiaoping, que a gente já discutiu em outro momento, né? Mas aqui me dá um retrato mais específico da transformação industrial chinesa naquela primeira fase pós-reformas. Tá? O que chama a atenção aqui? O que chama a atenção aqui é que você tem a taxa de crescimento dos diferentes setores, tá? Durante o período 80-95. Então, você pega aqui a metade para cima da tabela, são os setores que cresceram mais,
metade para baixo são setores que cresceram menos, né? E chama a atenção que nesse primeiro período, de 80 a 95, você tem um crescimento expressivo de empresas que são, indústrias, setores industriais mais tradicionais, né, de tecnologia mais madura, né, e fortemente intensivos em mão de obra, que dependem também de mão de obra de baixo custo para se desenvolver. Então, você pega, por exemplo, aqui o setor de mobiliário, plásticos, setor de produtos de madeira, de couro, vestuário, papel, bebidas, então, brinquedos. Então, tem vários setores aqui que são setores de tecnologia madura, né, intensivos em mão de obra, e que se desenvolveram muito nesse período. Né? Então, aqui, nesse caso, né, a gente está falando da construção de um setor industrial do tipo China Blue, né? Setor industrial intensivo em mão de obra, que depende de mão de obra barata para ser competitivo, né? E a China, então, a gente sabe que avançou muito nessa primeira década e meia, ou nas 2 primeiras décadas das reformas, né? Ela avançou muito nesses setores industriais de baixa tecnologia. Isso está expresso nessa tabela. Ao mesmo tempo, né, por outro lado, ainda nesse período, já começa a aparecer a presença de setores mais sofisticados, né, que depois, como a gente bem sabe, continuaram a sua trajetória de crescimento pós anos 2000, né, e os setores mais tradicionais, eles deixaram de ter tanta importância e começaram, inclusive, a haver um processo de deslocamento industrial, de deslocamento das plantas para outros países de mão de obra barata. E a gente conversou sobre o encarecimento da mão de obra chinesa, se não me engano, na última aula. Que setores são esses? O primeiro que está aqui, né, equipamentos de comunicação e eletrônicos, né, tem aqui farmacêutico, tem maquinário elétrico, tem maquinário e instrumentos. Então, tem alguns setores que já iniciam o seu desenvolvimento naquele período e que, no período mais recente, eles continuam a se desenvolver e consolidam a sua importância na estrutura metálica chinesa, né? O que está lá no pé da tabela são setores mais de commodities, né? São aqueles setores que, de certa maneira, são resquícios do subdesenvolvimento chinês, madeira, gás natural, carvão, coisa do tipo, tá? Eles perdem importância à medida em que o setor industrial se desenvolve de forma mais acelerada desde 1980. Bom, então vamos em frente. Aqui, de certa maneira, é uma outra forma de ler isso, né, mas com uma divisão mais agregada em 5 setores, né, mostrando qual que é a participação dos diversos setores no PIB industrial. E o que salta aos olhos aí é basicamente o fato de que o que a tabela chama de manufaturas diferenciadas, né, são os produtos manufaturados, em geral, cresceram muito fortemente entre 80 e 95, né, e depois continuam crescendo e passam a ser majoritários em termos de produto industrial, né. Os produtos de mineração caem a sua participação pela metade, né. Os produtos que a tabela está chamando aqui de padronizados, né, são produtos da indústria de base, principalmente, né. Cimento e outras commodities, né, industriais, né. Produtos semi-padronizados, está explicado aqui, né, químicos, têxteis, produtos de madeira, etc. São produtos mais tradicionais e pouco sofisticados da indústria, né. E o que ele está chamando de manufaturas diferenciadas é exatamente os setores industriais em que você tem mais espaço para diferenciação de produto, para
incorporação de avanço tecnológico e coisas do tipo na indústria, e isso é o que se torna dominante ao longo do tempo. Então, esse primeiro período das reformas, né, os primeiros 15, 20 anos, né, são exatamente, como a gente já sabia, período de consolidação da indústria chinesa, mesmo que dentro dessa indústria você ainda tenha muito de setores tradicionais e de baixo conteúdo tecnológico. Aqui vamos falar um pouco sobre energia, né? Esse dado ele também está um pouco desatualizado, ele também é o dado trazido da primeira edição do Barry Norton, para eu pegar esse período inicial, e depois eu vou trazer dados mais atuais aí nos próximos slides. Tá? Por que é importante a gente falar de energia? É importante a gente falar de energia porque energia é um insumo essencial para o desenvolvimento econômico. Tá? Se você quer falar em desenvolvimento econômico, se você quer falar em superação da pobreza, se você quer falar em superação do subdesenvolvimento, você é obrigado a falar em energia. Todo país que quer se desenvolver, quer se industrializar, quer retirar a população da pobreza, quer atingir níveis, padrões de vida mais elevados, esse país tem que planejar o seu fornecimento de energia. Tá? Ele tem que planejar os instrumentos através dos quais ele vai garantir o suprimento de energia. Tá? Porque o desenvolvimento econômico ele é consumidor de energia. A urbanização é consumidora de energia, a industrialização é consumidora de energia, o aumento da renda das famílias leva a um aumento no consumo de energia, e assim por diante. Tá? Então, qualquer discurso antidesenvolvimentista nesse sentido, né, contrário ao desenvolvimento de formas de geração de energia, tá, ele precisa ser muito bem justificado. Tá? Você falar contra o desenvolvimento energético do país é você ter que justificar para as pessoas que são pobres que elas vão ter que continuar sendo pobres. As pessoas que não têm infraestrutura energética em casa, que elas vão continuar tendo que ser assim. Né? O subdesenvolvimento como escolha, por assim dizer, que geralmente é a escolha imposta ao outro. Né? A sua casa está garantida, o seu iPhone está garantido, a sua internet está garantida. Então, brincadeiras e provocações à parte, né, a China tem muita consciência disso. Né? A China, o tempo todo, ela teve uma grande preocupação, e ela continua tendo, e a gente vai falar sobre isso, em garantir o fornecimento de energia, né? Em garantir a sua segurança energética, se quiser chamar dessa forma. Qual que é o problema, o grande problema que está expresso nesse gráfico, e que eu vou mostrar nos gráficos com os dados mais recentes? O grande problema da China é que a maioria da energia gerada no país, ela é gerada a partir de fontes termoelétricas que dependem da queima de carvão. Queima de carvão é essa, vocês estão vendo aí no gráfico, né, que é majoritário, e ela é problemática porque ela é pouco eficiente do ponto de vista de geração de energia e ela é muito poluente. Então, do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, ela é ruim. Do ponto de vista de eficiência energética, ela é ruim. Mas é o histórico do país, é o que foi construído ao longo do tempo, dadas as circunstâncias, dadas as características, dada a disponibilidade de recursos. O fato é que o carvão é majoritário, como isso está expresso nesse gráfico. A outra coisa que chama a atenção nesse gráfico é o avanço da produção de energia. Né? Você basicamente dobra a sua capacidade de produção de energia em aproximadamente 15 anos. De novo, nós estamos pegando esse primeiro período aí de uma década e meia, a partir do início das reformas. Não, perdão, nós estamos pegando 15 anos mais para frente. Pega a década de 90 e metade dos anos 2000, né? Você tem uma
um esforço muito grande de expansão da sua capacidade energética. Caso contrário, você não conseguiria fazer aquilo que a gente sabe que a China fez, que foi a expansão industrial extraordinária que ela teve. Bom, não só a industrial, mas também a de urbanização. Então, o aumento do consumo de energia elétrica na China de fontes de consumidores industriais e consumidores domésticos urbanos, ao longo de todas essas décadas, foi muito grande. Então, esse esforço de a expansão da capacidade de geração de energia é fundamental. Mas eu vou mostrar um dado ali que fala também que não é só isso. Aqui é o dado mais atualizado, o último número disponível nas estatísticas oficiais que eu encontrei foi para 2018. Então, esse gráfico, de certa maneira, é uma continuidade do anterior, mas aqui eu não estou mostrando a quantidade de energia produzida, eu estou mostrando a participação das diferentes formas de geração de energia. E aí, o que salta aos olhos? Duas coisas. Primeiro, o que eu já tinha acabado de dizer, a geração de energia por queima de carvão é impressionantemente dominante. Mesmo no período mais recente, o dado mais atual de 2018, você tem que quase 70% da energia gerada na China é por meio de usinas termoelétricas que queimam carvão. Isso é bastante coisa, isso é muita concentração nesse segmento que é problemático. A segunda coisa que salta aos olhos é o crescimento da barra roxa, que são outras formas de produção de energia que não são petróleo, carvão e gás natural. O que sobra? O que sobra nos outros são as energias mais limpas, que é particularmente hidrelétrica, eólica, solar e nuclear. O que não é gás, petróleo e carvão está nessa outra categoria. E eu tenho um outro dado para mostrar isso um pouco melhor, mas isso já mostra um esforço, particularmente nos últimos 10 anos, de expansão da produção de energia por meio de tecnologias limpas, sustentáveis, renováveis, etc. Muito do interesse chinês no Brasil também tem a ver com isso, já que o Brasil tem grande potencial de geração de energias por formas sustentáveis, e o Brasil já tem muita tecnologia, já tem muito know-how em parte disso. O nosso know-how de energia hidrelétrica é antigo e muito consolidado, por exemplo. E o outro comentário que eu queria fazer, que é o que está escrito aí embaixo, é a ideia da eficiência energética. Uma coisa que é muito importante nessa discussão, que é o que significa eficiência energética. Eficiência energética é quanto de energia você precisa para gerar uma unidade de PIB, ou para gerar 10 mil yuans de PIB, e assim por diante. Então, o que aconteceu entre 78 e 2005, e se a gente traz o dado mais para próximo, isso também é um processo que continua acontecendo, é que o PIB chinês cresceu 10 vezes entre 78 e 2005. Mas o consumo de energia na China cresceu 3,5 vezes. Então, o que significa isso? Significa que, com 3,5 vezes a mais de energia, você produzia 10 vezes mais de produção, no caso aí de PIB. Então, quer dizer que a eficiência energética, que é exatamente a razão entre uma coisa e a outra, melhorou cerca de 3 vezes entre 78 e 2005. Eu tenho um indicador de eficiência energética para mostrar daqui a pouco, e de 2005 em diante, essa eficiência energética continua ainda sendo mais aprimorada, ou seja, você vai cada vez mais desenvolvendo tecnologias industriais que te permitam produzir mais de forma cada vez menos intensiva em energia, por assim dizer. Aqui me dá um pouco a capacidade instalada de geração de energia, Falei que a China tinha uma preocupação com isso, qual a capacidade de produção. Aqui não é exatamente quanta energia foi produzida, aqui é quanto que nós somos capazes de produzir. Mas é claro que essas coisas andam juntas, Se você está sendo cada vez com uma capacidade instalada maior,
você acaba produzindo cada vez mais, né? A não ser que você tenha uma utilização da capacidade que varie muito, mas se não, essas duas coisas andam juntas. Né? E aí, esse gráfico, de certa forma, é complementar aquele primeiro gráfico de energia que eu tinha mostrado, que, se não me engano, ele ia até 2005, e aqui de 2005 para frente, capacidade de geração de energia da China ao longo desses quase 20 anos, né? Ela basicamente quadruplicou. Né? Você começa ali em 2005 em torno de 40 mil quilowatts, e aí você tem uma multiplicação aí para algo 4 vezes maior que isso, né? Ou um pouco mais. O dado, esse gráfico está até 2017, mas já existe o dado de 2018, que sobe ainda um pouquinho mais, ultrapassa um pouco essa linha do número 18, que mostra exatamente isso, né? Esse esforço, isso não é casual, isso não é acidental, né? É um esforço deliberado do planejamento chinês, do governo chinês, de ampliar a sua capacidade de geração de energia. Parte disso aí, ao longo desse período, foi inclusive a construção da famosa hidrelétrica das Três Gargantas. Né? Inclusive, tem um filme muito conhecido, de um diretor chinês muito conhecido, que é o Jia Zhangke, que se chama Still Life, que ele mostra muito o cenário próximo a essa barragem das Três Gargantas. Bom, enfim. Então, esse gráfico ele é importante exatamente por conta dessa discussão, né, da segurança energética, da capacidade de que o crescimento econômico, o desenvolvimento industrial, a urbanização, tudo isso são grandes demandantes de energia, e a China mostra que ela esteve ciente e preocupada com esse aspecto durante todo o tempo. Vamos falar um pouco de petróleo agora, especificamente. Né? Dentro de todo o leque de setores relacionados à produção de energia, né? Um desses setores fundamentais é o petróleo. Tá? Então, eu vou começar voltando um pouco no tempo, também trazendo essa figura do livro do Barry Norton, que me mostra o seguinte: ele me mostra a exportação, a importação de petróleo e derivados na China, de 1980 até 2004, medido por barris, milhares de barris por dia. Tá? Algumas coisas saltam aos olhos. A primeira coisa que salta aos olhos é que as maiores barras aí, elas estão com sinal negativo. Negativo é basicamente as importações desses produtos. Tá? E o positivo é as exportações. Então, primeiro, salta aos olhos que a barra mais escura cresce muito fortemente ao longo fim dos anos 90 até meados dos anos 2000. Isso é basicamente um grande crescimento da importação de petróleo. A China exporta petróleo também, mas se você for olhar essa linha preta, é o saldo. É o saldo da exportação e importação de petróleo. Então, ela exporta um pouquinho de petróleo e importa muito petróleo. Esse dado está até 2004, eu vou atualizar isso logo mais, nos próximos slides. Né? Mas significa basicamente que a demanda de petróleo que a China tem é muito superior à sua capacidade produtiva. Né? E no caso da China, existe sim uma limitação para novas jazidas de petróleo. Por uma questão puramente de disponibilidade do recurso. Né? A China não é um país rico em petróleo, e mais ainda quando você pensa comparado ao volume de petróleo que a China necessita, dada a sua escala, né? O tamanho do seu território, da sua população, da sua indústria, do seu PIB. Tá bom. Então, por esse dado aí, e eu vou depois atualizar nos próximos slides, você tem que mais de 2/3 do petróleo consumido na China
ele é importado, tá? Já nesse período aí do início dos anos 2000. Isso ajuda a explicar, por exemplo, ao longo do tempo, né, a importância dos países produtores de petróleo como parceiros geopolíticos e comerciais da China. Então, a China tem relações estreitas com a Venezuela, a China tem relações estreitas com o Irã, a China tem relações estreitas com outros países produtores de petróleo no Oriente Médio. A China tem muito interesse no pré-sal brasileiro, né? Vários dos leilões do pré-sal nos últimos anos tiveram participação de empresas chinesas, em boa parte estatais, inclusive, né? Não é por acaso. Então, a China, nos últimos anos particularmente, vocês devem ter escutado notícias a respeito disso, ela tem entrado em acordos com países produtores de petróleo para fazer empréstimos, e esses empréstimos são pagos em fornecimento de petróleo, né? O petróleo é dado como garantia desses empréstimos. Muitas vezes, esse comércio ele contorna o uso de dólares, então a China estabelece parcerias para receber petróleo pagando em moeda chinesa, né? Ou concedendo empréstimos e assim por diante. Então, essa carência que a China tem de petróleo, que é uma coisa estrutural, ela também é algo que condiciona ou influencia, né, as formas como a China se insere internacionalmente. Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista geopolítico. Tá bom. Aqui é o dado mais recente, tá? Retirado do Escritório Oficial de Estatísticas da China, o Anuário Estatístico de 2019, é o último que está disponível que fala sobre petróleo, e o dado mais recente é de 2017. Tá bom, o que esse gráfico nos mostra? Ele nos mostra basicamente duas coisas. Esse dado é o consumo de petróleo na China. Tá? Desde 1990, de 5 em 5 anos, só a última barra, que é um intervalo de 2 anos, que é o último dado disponível. Tá? Aí duas coisas saltam aos olhos. Primeiro, o fato de que essas barras crescem muito ao longo do tempo, né? Então, se você compara esse produção de petróleo na China em 1990 e compara com 2017, passaram-se aí 27 anos, e isso multiplicou por 4, basicamente, né? Aproximadamente multiplicou por 4. E a segunda coisa que salta aos olhos é que a produção de petróleo na China ela cresceu muito pouco comparado ao consumo, né? Essa barra azul ela cresce muito pouco entre 1990 e 2015. Ela não chega nem a dobrar, né? Ao passo que a soma de todas as barras cresceu enormemente. E aí o que é que é responsável por isso? É o crescimento das importações, né? Essa barra vermelha, né, como eu disse, 2/3 do consumo de petróleo depende de importação, né, e outro 1/3 é a produção local, aproximadamente. Tá? Então, é muito expressivo, né, esse indicador, né, não só do crescimento do consumo de petróleo, mas também da grande dependência pela importação de petróleo na economia chinesa. Essa tabela também é sobre petróleo. Não sei se a visibilidade está boa bastante, mas eu marquei aqui na parte de cima da tabela exatamente a questão do total disponível para consumo, de quanto desse total é produzido, de quanto que é importado e, no final, quanto que é consumido. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas o que chama atenção nesse gráfico, nessa tabela, que é de 90 a 2017, é exatamente o que eu mostrei no gráfico anterior. O crescimento da produção de petróleo na China, se você compara 90 com 2017,
cresceu aproximadamente 50% a produção. Mas as importações passaram de 750 para 49 mil. Então, as importações de petróleo na China multiplicaram por um fator que eu nem sei dizer de cabeça, mais de 50 vezes. Aproximadamente 70 vezes o crescimento. E o crescimento da produção foi 1,5 vezes. Então, você confirma aí com esses dados, né, aquilo que o gráfico anterior estava ilustrando, que é a importância da importação para o consumo de petróleo na China. O que nós temos aqui no ano de 2017 é um consumo de petróleo que tem, estou fazendo uma conta aqui por alto, né, cerca de 80% do petróleo consumido na China ele é importado. Então, é um aspecto essencial essa questão do fornecimento de petróleo para a economia chinesa. E isso é algo crônico, né? Isso não é algo que a China muda de uma hora para outra, porque a sua capacidade de produção de petróleo é limitada, né? Obviamente que o que ela pode fazer e está fazendo é investir em tecnologias que sejam cada vez menos dependentes do petróleo, né? E possam ser em que o petróleo possa ser substituído por outras formas de geração de energia. Carros elétricos é uma delas, né? Mas você pode pensar em inúmeras outras aplicações do petróleo no setor industrial. Tá bom. Aqui a gente volta na discussão de geração de energia, capacidade instalada de geração de energia. E aqui fica um pouco mais detalhado, tá, um aspecto que tinha aparecido no gráfico anterior, né? Aqui nós estamos no ano de 2017, a gente percebe que, majoritariamente, a geração de energia por usinas térmicas, ela é o principal. Em segundo lugar, hidrelétrica, e aí depois outras formas de energia mais sustentáveis, que são eólica e solar, que já ocupam aí uma participação razoável, mas não só isso, mas também tem crescido de forma mais acelerada no período mais recente. Energia solar, por exemplo, de 2016 para 2017, quase dobrou, né, com a inauguração de novas plantas de energia solar, que são impressionantes, né? A China tem as maiores usinas hoje de energia solar do mundo, né? Algumas delas construídas, inclusive, sobre a água, né? na costa, e isso está refletido aí no crescimento da geração, da capacidade instalada de geração de energia solar entre 2016 e 2017. Se a gente pegar esse mesmo gráfico para 2021, isso já vai ser diferente. Se a gente pegar esse mesmo gráfico para 2030, isso claramente vai ser diferente, né? Talvez vocês tenham visto por aí uma coisa que está fazendo parte dos discursos oficiais na China, é exatamente esse esforço de investir em energias renováveis. Agora acabou de ter a cúpula do clima, e a China está sempre se colocando de forma muito decisiva, né, a favor da redução de emissões de CO2, a favor de mudanças na estrutura industrial e na estrutura regulatória, que permita frear, né, o processo de mudança climática. E isso vai aparecer em gráficos como esse, né, esse esforço da China de investir em energias renováveis e coisas sustentáveis, etc. e tal, isso vai aparecer num gráfico desse tipo ao longo dos próximos anos. Tá? Claramente, a geração de energia eólica e solar vai ganhar peso em detrimento da energia térmica. Ok. Agora vamos falar um pouco de investimento em infraestrutura.
Para falar de investimento em infraestrutura, acho que tem duas coisas que são relevantes. Primeiro, o fato de que o crescimento chinês é fortemente baseado no investimento. A gente sabe disso, a China cresce muito porque investe muito, principalmente antes de 2013. Depois de 2013, ela continua investindo muito, mas existe essa tentativa de estabelecer um novo normal, no qual o crescimento econômico não tivesse tão dependente do investimento e passasse a ter mais peso o consumo. Mas ok, esse gráfico então de 1981 a 2004, ele também é trazido do livro do Barry Norton. Ele me mostra a participação do investimento em transporte, telecomunicações e eletricidade no PIB. E pega exatamente esse período, esse primeiro período das reformas até 2004. Duas coisas chamam a atenção. Primeiro, o crescimento do investimento total em infraestrutura. Então, você chega lá no início dos anos 80, com indicadores entre 2% e 3% do PIB sendo investidos em infraestrutura, e você chega em 2004, ou nos anos 2000, basicamente, com indicadores em torno de 8% do PIB com investimento em infraestrutura. Então, você tem algo aí que se multiplica por 3,5, quase 4, de crescimento dos investimentos. Mas você tem que levar em conta também que esse número que está aí é em percentual do PIB. Então, você tem que pensar que esse PIB aí, a cada ano cresceu em média 10%. Então, 8% do PIB de 2004 é muito mais do que 4 vezes o PIB 2% do PIB de 81. Então, a primeira coisa que chama a atenção é como que, de forma muito expressiva, nos anos 90 e nos anos 2000, principalmente, você tem um crescimento substantivo dos investimentos em infraestrutura, de eletricidade, telecomunicações e transporte. Segunda coisa que vale a pena comentar nesse gráfico, e é uma pena que esse gráfico especificamente vai só até 2004, porque, ok, a China investiu muito em transporte, eletricidade e comunicações, né? Esse tipo de investimento ele é essencial para o crescimento econômico, não só pelo investimento em si, como componente da demanda agregada, como um componente de injeção autônoma de demanda, mas também pelas externalidades que esse tipo de investimento oferece. Quando você melhora a sua estrutura de energia elétrica, quando você melhora o seu sistema de transportes, quando você melhora o seu sistema de comunicações, você barateia o custo de produção industrial. Você disponibiliza energia de forma mais eficiente onde não havia, você permite escoamento da produção de forma mais eficiente porque você melhorou a sua estrutura de transporte, você permite melhoria nos sistemas de comunicação que também geram a redução de custos e aumento da produtividade, e assim por diante. Tá? Então, esse grande investimento que a China fez em infraestrutura é um aspecto importante, não apenas do dinamismo do seu crescimento econômico em termos de demanda agregada, mas também da possibilidade de que a indústria chinesa tenha se tornado cada vez mais competitiva ao longo do tempo em virtude desses fatores de infraestrutura. E é interessante, que a gente poderia dizer que isso, inclusive, é em alguns casos, um substituto da mão de obra barata como fator de competitividade. Quando eu disse assim na aula passada, essa história de mão de obra barata na China não existe mais. E aí você pergunta, bom, mas qual é a origem da competitividade da indústria chinesa, então? Eu te digo, a indústria chinesa é competitiva não porque a mão de obra é barata, mas é porque a mão de obra é qualificada, a escala de produção é grande, a infraestrutura de transporte, a logística, etc., é bem articulada, você tem políticas macroeconômicas favoráveis, a infraestrutura de transporte, a eletricidade
um aumento da eficiência energética e assim por diante. Então, de certa maneira, esse gráfico ele fundamenta uma argumentação de que a infraestrutura para a indústria chinesa foi se tornando cada vez mais favorável e competitiva ao longo do tempo. Aqui a gente tem um dado um pouco mais atualizado, né, mais específico, que fala sobre transportes e comunicações. Primeira coisa, a extensão de ferrovias, né? A gente tem o dado de 78 a 2017, ou seja, estamos falando de 30 anos. A extensão de ferrovias na China mais do que dobra nesse período. Particularmente, ela acelera muito de 2000 para frente. Tá? Então, o período de 78 a 2000 nem é tanto assim. O período 2000 para frente aqui é muito forte. Mas deixa eu só voltar no slide anterior, que eu esqueci de comentar uma coisa. Esqueci de comentar uma coisa sobre esse gráfico. Que é o seguinte, quando você tem um investimento tão forte em eletricidade, comunicações e transporte, e somado a isso, né, o que é o investimento chinês que não esses três componentes? Aí você tem basicamente investimento industrial, estrito senso, e você tem investimento na construção civil, residencial ou não residencial. Seriam os principais componentes. E aí, qual que é a característica desse investimento que está nesse gráfico, bem como os outros, né? É que esses investimentos, eles são, na verdade, intensivos em matéria-prima. Então, uma das consequências, e aí, para quem mora em Minas Gerais, isso foi visível, uma das consequências mais importantes desse elevado crescimento chinês, dessa elevada utilização de matérias-primas, né, dessa elevada taxa de crescimento baseada num modelo desse perfil, é que você teve como consequência disso uma grande demanda por commodities minerais, o que explica o boom sofrido pela internacional, né, pelos países produtores de minérios, né, de variados, né, matérias-primas minerais, entre os quais o Brasil se beneficiou de forma muito clara, pelo menos a curto prazo, né, porque expandiu muito as suas exportações ao longo do tempo, tá? O que garantiu que a gente pudesse também crescer um pouco melhor nos anos 2000, sem estrangulamento do balanço de pagamentos. Volto, então, aqui nesse quadro de infraestrutura. Queria pedir um segundo só para eu atender aqui a porta e já volto em um minutinho. Segura aí. Vamos lá, pessoal, estou de volta. Vocês estão vendo a tabela de infraestrutura aí? Sim, tá normal. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria comentar, extensão de ferrovias, né, particularmente do ano 2000 para frente,
foi um investimento muito forte que foi feito na construção de ferrovias. Parte dessas ferrovias, inclusive ferrovias de trens de alta velocidade, eu vou mostrar um dado sobre isso especificamente, que tem a ver com a integração territorial, né? Tem a ver com o aumento da eficiência de transporte de carga e de passageiros, né? E tem a ver com essas necessidades também do ponto de vista macro, né, de uma alta taxa de investimento. Rodovias, idem, também uma grande expansão, né, pós anos 2000 também de forma muito acelerada, né, e tem uma extensão muito grande de rodovias. Hidrovias não mudou tanto, era uma coisa que já tinha forte lá nos anos 70. Telefones fixo cresce de forma assustadora, isso tem muito a ver com a urbanização, né? E aí a gente percebe que cresce muito no primeiro momento das reformas, né? Um período de muita urbanização, e é isso que leva a um grande crescimento. E telefones celulares é uma coisa mais recente, você vê que lá em 2000 era muito pouco, mas isso tem mais a ver com a própria disseminação da tecnologia, que é uma tecnologia mais nova, né? E aí o que você vê hoje, o dado mais recente, é que você tem mais telefone do que gente na China, né? Você tem 104 celulares para 100 habitantes. Ou seja, isso tem a ver, sim, com a disseminação da tecnologia, mas tem a ver também com urbanização, tem a ver também com melhoria da renda. Então, esse dado é um dado expressivo relacionado a essa questão das telecomunicações. E, por fim, o último dado dessa tabela é a questão dos investimentos em P&D, que a gente não chamaria isso de infraestrutura exatamente, né? Mas é um dado interessante que mostra que a China tem, de certa forma, conseguido, particularmente, né, na última década, manter um investimento em P&D relativamente elevado, né, em torno de 2% do PIB, ou um pouco mais, que é um número, a gente poderia chamar de um número mágico na literatura de economia da ciência e tecnologia, né, que diz um pouco assim, se um país investe 2% do PIB em P&D, ele está fazendo o que deveria ser feito nessa área, né? É considerado um valor satisfatório o investimento em P&D, né? Os países mais avançados tecnologicamente tentam manter esse percentual do PIB em investimentos em P&D. E a China, nos últimos anos, tem feito isso também. Não é por acaso, né, que a China, ao longo do tempo, se tornou o país que mais deposita patentes, o país que mais produz artigos científicos, etc. Aqui é o que eu tinha falado que eu ia mostrar sobre trens de alta velocidade, né? Isso aí é a malha de trens de alta velocidade na China. Algumas coisas. Primeiro, é muito impressionante esse mapa, né? Porque a extensão da malha de trens de alta velocidade, não só a extensão, mas também a dispersão, é muito impressionante. Tudo bem que ainda assim a outra coisa que chama atenção é como o desenvolvimento chinês ainda é concentrado no leste, né? A outra coisa que chama atenção é o fato de que as distâncias são grandes, né? Então, isso aqui não é você pegar a França, o mapa da França, e mostrar os trens de alta velocidade na França, né? Ou na Inglaterra. Né? Isso aqui é comparável ao Brasil. No Brasil, a gente estava lá fazendo um grande esforço para fazer um trem-bala entre Rio e São Paulo, que acabou não acontecendo. E a gente olha para o mapa da China, é uma outra realidade, né? E, obviamente, isso permite resultados muito interessantes, né? Você fazer, por exemplo, uma viagem de Beijing a Hong Kong, que são 2.500 quilômetros, em 9 horas. Né? Pequim está aqui no norte, né, no nordeste, e Hong Kong está aqui embaixo, no sudeste. Né?
São 2.500 quilômetros que, num trem de alta velocidade, você cumpre em 9 horas. Né? Só para a gente ter uma referência para comparação, se você pega um ônibus de Belo Horizonte a São Paulo, são mais ou menos 500 quilômetros, ou seja, 1/5 da distância, e você gasta essas 9 horas. Né? Então, significa que, com um trem de alta velocidade, você permite um fluxo de pessoas de forma 5 vezes mais rápida do que uma forma tradicional como um ônibus. Né? Eu tive a experiência de andar em trem de alta velocidade na China. Eu andei num trecho entre Nanjing e Pequim, e Xangai, entre Nanjing e Xangai. Nem era muito longe, foi uma viagem rápida, mas é impressionante. Né? A qualidade do transporte, a eficiência, a organização, toda a estrutura dos trens e dos trilhos e das estações, etc. E tal, tudo muito novo, né? Porque tudo é um investimento que é muito recente. Né? Então, além de tudo, não só é impressionante, como também é muito rápido a velocidade com que a China desenvolveu essa malha ferroviária. Né? E aí, de novo, é aquilo, né? Tome minério de ferro exportado para lá para fazer tanto trilho e tanta coisa. Tá bom. Aqui é uma outra tabela que eu queria mostrar, que ela traz várias outras informações assim que não são exatamente transporte, indústria, energia, ou pelo menos não exclusivamente, mas que, de certa maneira, são outros indicadores que nos ajudam a construir melhor esse cenário, né? A descrever melhor esse cenário da realidade chinesa desse período. Né? Primeira coisa que eu quero mostrar são as 4 primeiras linhas que tem a ver com o setor educacional. Né? Nesse caso aí, o que você tem, a primeira linha é o número de matrículas no ensino primário, ou seja, qual o percentual das crianças em idade escolar que se matriculam na escola. Né? Já em 78 era alto. Né? Se a gente voltar no tempo, vocês vão se lembrar que nos anos 50, né, quando o Partido Comunista chega ao poder, você tinha um analfabetismo de 80% da população. Né? E isso, obviamente, evoluiu muito bem. Então, em 78, você já tem uma cobertura para as crianças no ensino primário, né, muito estabelecida. Né? Muito estabelecida. A segunda linha é o que eles chamam de progressão para júnior, é basicamente o final do ensino fundamental. Né? Aquilo que a segunda metade do ensino fundamental. Né? Aquilo que antigamente você chamava... primeiro você tinha os 4 ou 5 primeiros anos, era o primário, e depois a segunda metade do ensino fundamental, os 4 últimos anos, antes do ensino médio. Né? Bem, o que a gente vê aí? A gente vê que atualmente praticamente todo mundo, né? Praticamente 100% das crianças que entram na escola, quando elas completam o ensino primário, elas continuam, progridem até o final do ensino fundamental. Né? A terceira linha é mostrar daqueles que concluem o ensino fundamental, quantos vão e continuam estudando e fazem o ensino médio. Né? Aí você vê que lá em 78, até o ano 2000, na verdade, você tinha um retrato de subdesenvolvimento. Você tinha um percentual grande de pessoas que concluíam o ensino fundamental, mas não progredia para o ensino médio. Não seguia para o ensino médio, estava só até o fundamental. Aí sim, de 2000 até 2015, você teve uma mudança estrutural. Né? Ou seja, você amplia a cobertura educacional até o ensino médio para a grandíssima maioria da população. Né? Ou para a população praticamente como um todo. Né? Está lá em 94%. E, por fim, a quarta e última linha
de educação diz respeito ao ensino superior. Aí você nem tem o dado de 78, mas no ano 2000, 73% das pessoas que terminavam o ensino médio, elas ingressavam na universidade, né? Esse número se expandiu e a cobertura hoje também é muito alta, né? 92%, quase todo mundo que termina o ensino médio entra na universidade. Só 8% dos que terminam o ensino médio, eles param de estudar após o ensino médio. Então, é um indicador muito expressivo, né? E aí, se a gente olha a evolução para todos os níveis de ensino, né? Se você pensar no intervalo de 15 anos, né? 15 anos antes, metade da população nem ia para o ensino médio, né? E hoje em dia, quase todo mundo vai e ingressa no ensino superior. Bem, a próxima linha me fala sobre a questão do sistema de saúde, né? Um indicador clássico de cobertura de saúde, né, é o número de médicos por 10 mil habitantes, né? E aí você vê que isso melhora ao longo do tempo, mas também não é uma melhoria tão significativa como você tem outros indicadores, né? Vários indicadores aí de 78 até 2000, até 2015, as coisas multiplicam por 7, multiplicam por 10, etc. O número de médicos, nem tanto, ele dobra de 78 até hoje, ou um pouco mais, né? Mas isso significa que lá em 78, na verdade, já tinha tido uma grande evolução em termos de assistência de saúde, né? Que é característico do período maoísta. Mas tudo bem, ainda assim a China evolui e tem indicadores que vão sendo cada vez mais aperfeiçoados em relação à disponibilidade de médicos, né? Os próximos dois índices são índices clássicos de desenvolvimento econômico, né? e de pobreza, né? E aí a gente não tem o dado de 78, mas nós temos o de 2000 e 2015, né? Que você vê que em 2000, ou seja, muito pouco tempo atrás, tá? E aí nós estamos falando só da população urbana, o que é ainda mais grave, porque na zona rural você necessariamente esperaria que a cobertura de certos itens de infraestrutura é mais precária, né? Mas nas áreas urbanas, na população urbana na China, 20 anos atrás, menos de 2/3, ou mais de 1/3 da população não tinha rede de água. Não tinha água encanada em casa, nas cidades chinesas, 20 anos atrás. Tá? O que eles fizeram nesses 20 anos? Eles cobriram todo mundo. Eles eliminaram a insuficiência de oferta desse tipo de infraestrutura urbana. Eles cumpriram, eles aumentaram a cobertura do abastecimento de água para praticamente 100% da população urbana chinesa. O que significa isso? Isso significa um investimento em infraestrutura urbana muito grande, isso significa um investimento habitacional muito grande, que não é só que as pessoas moravam lá naquelas casas precárias e foram lá e construíram uma rede de água, basicamente reconstruíram tudo, né? Boa parte disso é investimento imobiliário, né? É a construção de enormes prédios habitacionais, né? E a destruição de formatos tradicionais de moradia, né? Coisa mais comum que acontece na China, aconteceu ao longo desses anos, e tem filmes sobre isso, etc. Né? Aquela imagem bucólica que a gente tem das pequenas cidades chinesas, né, das vilas, com aquelas casinhas nos becos e aqueles telhadinhos vermelhos, aquilo tudo ali vai para o chão e é construído, são construídos grandes arranha-céus, né, com centenas de apartamentos. E aí, nesse processo, você tem a ampliação da rede de água. Tá? Outro indicador que também é muito impressionante é o uso de gás de cozinha na população urbana. 20 anos atrás, né, no ano 2000, a
você tinha que menos da metade da população chinesa usava gás para cozinhar. Ou seja, cozinhava com outras formas de geração de calor. Né? Normalmente queima de carvão ou lenha, né? Que obviamente é incomparável do ponto de vista do trabalho que isso significa, da eficiência, etc. Sabe disso. E aí também, nesse caso, de 2000 para 2015, você dá um salto muito expressivo, né? O percentual de população urbana que passa a ter acesso a isso mais do que dobra, né? E aí, de novo, vamos lembrar, né? Nesse período é um período em que a cada ano você tem 13 milhões, 20 milhões de pessoas indo do campo para a cidade. Então, significa que a ampliação desse acesso é considerando também que ao longo aí de 10, 15 anos você tem cerca de 200 milhões de pessoas a mais nas cidades. Tá? Agora, esse acesso à rede de água e ao uso de gás de cozinha, né, é um indicador clássico de desenvolvimento econômico. Os países que são mais subdesenvolvidos são exatamente aqueles, ou as regiões que são mais subdesenvolvidas, são exatamente aquelas que têm uma menor cobertura de abastecimento de rede de água, que usam formas mais rudimentares, mais tradicionais de geração de calor para cozinhar, né? Ou o que está acontecendo no Brasil, né, desde o governo Temer, vocês devem ter visto notícias sobre isso, né? Num primeiro lugar, pela redução da renda, e num segundo lugar, pela elevação do custo do gás. Você tem cada vez mais na cidade pessoas, famílias, residências, usando lenha para cozinhar. Né? Ou seja, é um retrocesso civilizatório em termos de desenvolvimento, em termos de qualidade de vida, enfim. É um reflexo da tragédia econômica e social que a gente tem vivido desde o golpe de 2016. E a China está nesse movimento, obviamente, na direção contrária, de forma muito exitosa. Né? E agora as três últimas linhas têm um pouco a ver com uma dimensão que a gente poderia chamar de ambiental, por assim dizer. Né? Primeiro, fica claro a expansão das áreas verdes urbanas, e aí áreas verdes urbanas é per capita, num período em que as cidades estão aumentando a sua população. Então, você percebe que tem uma expansão substantiva, né, multiplica por 4 em termos per capita, a quantidade de áreas verdes urbanas, o que tem a ver, sim, com qualidade de vida, tem a ver com uma preocupação ambiental, tem a ver com um cuidado, né, de que o desenvolvimento econômico ele tenha determinados tipos de características também do ponto de vista ambiental. Né? O desenvolvimento econômico, muitas vezes, ele é nocivo ao meio ambiente, por assim dizer. Né? O desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, em muitos momentos, elas podem ser conflitantes, né? Mas o que acontece com a China, e de novo, é aquela história que eu comento, né? Da travessia do rio sentindo cada pedra. Né? Durante uma boa parte desse processo de desenvolvimento, a questão ambiental ficou em segundo plano. Eu já devo ter comentado aqui que eu fui à China pela primeira vez em 2007, e em 2007 eu estive em Pequim por mais de 10 dias e eu não vi a cor do céu. Tamanha era a poluição na cidade. Né? Mas até esse momento, a agenda ambiental estava em enésimo plano. Né? Ela não fazia parte, ela era sim um empecilho ao desenvolvimento. Né? O foco da China ali naquele momento era crescimento econômico, desenvolvimento industrial, aumento da tecnologia e etc. Né? E urbanização, etc. Não tinha uma preocupação ambiental, ou se tinha, era algo que era entre ter que escolher entre o crescimento econômico e a preservação, a escolha foi pelo crescimento econômico. Depois de um certo tempo, no período mais recente, é quando a China volta
ou passa a ter uma preocupação mais explícita com essa questão ambiental, e esse dado aí de crescimento das áreas verdes urbanas reflete esse período, né? E os dois dados seguintes também, tá? Então, você tem uma melhoria muito grande da eficiência do uso de água, né? Esse indicador é número de metros quadrados para cada 10 mil de valor agregado industrial, e aí de 2000 até 2015 você tem um aumento muito grande da eficiência, ou seja, você tem uma redução da quantidade de água que você precisa utilizar em proporção ao PIB, né, ou ao produto industrial, particularmente. E a mesma coisa em relação ao consumo de energia, que eu tinha já falado sobre isso mais no início da aula, e que esse dado volta a trazer esse mesmo indicador, né? Se a gente pegar o período mais recente ainda, né, atual, essa eficiência melhorou ainda mais, tá? Esse número caiu ainda mais, eu acho que ele está em torno de 0,5 atualmente. Então, todos esses aspectos de áreas verdes, economia de água, economia de energia, etc., são preocupações que a China tem do ponto de vista ambiental, né? Porque ela entendeu que agora é o momento em que esse problema precisa ser tratado, né? Que no momento anterior o foco era crescer, era desenvolver industrialmente, mas que agora a China pode se preocupar mais com a qualidade desse desenvolvimento, né? Isso está presente nos discursos oficiais. E é interessante porque essa questão das tecnologias verdes, né, da economia sustentável, etc., o que a China pensa a esse respeito, né, o que o governo chinês pensa a esse respeito, a forma como ele está planejando isso, na verdade, mata dois coelhos com um golpe só. Quais são os dois coelhos? Um coelho é, sim, você ter uma melhoria na qualidade de vida, você contribuir para a preservação do planeta, é você ter enfim, o aspecto ambiental em si, né? Gerar menos poluição, preservar mais os seus recursos naturais, diminuir a pegada de carbono, todas essas coisas que estão aí na ordem do dia, né? Mas, além disso, a China identifica todos esses esforços como uma oportunidade também de desenvolvimento em setores que têm muito futuro, em setores muito promissores, tá? Então, essa coisa ambiental não é só pela preocupação ambiental em si, é também uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo. É também a identificação de setores que têm grande potencial de crescimento, de tecnologias que têm grande potencial de se desenvolverem, e assim por diante. Então, nesse caso, aquela coisa de olhar para o longo prazo e pisar em cada pedra, nesse caso aí você tem por assim dizer, uma correção de rota, né, uma mudança de rumos, né, que aponta mais para uma preocupação ambiental, mas que essa preocupação, na verdade, é uma combinação de coisas, né? É uma preocupação ambiental em si, junto com uma estratégia de desenvolvimento que os chineses consideram mais promissora, mais adequada. O último slide que eu queria mostrar. A primeira parte aí tem a ver com transporte, né? A gente já falou da questão da extensão das rodovias, das ferrovias, né? Esse outro dado é um dado de transporte marítimo, né? Então, você tem primeiro, a Marinha Mercante, né? Capacidade de transportar em termos de toneladas, de 1.000 toneladas, da Marinha Chinesa. Tá? Isso multiplica por quase 3 ao longo desse tempo. Tá? Aí a China, o que está mostrando aí é que a China representa um pouco mais de 4% da capacidade de transporte marítimo mundial em 2017. Né? Se a gente voltasse mais no tempo, a gente ia ver que esse dado era baixíssimo, era praticamente zero, né? Lá no início dos anos 80, a China não era um país muito fechado, ela praticamente não tinha uma indústria naval desenvolvida.
Outro número que também cresceu muito, e se a gente pudesse voltar mais no tempo, estaria muito claro, né, que é a capacidade de administração de containers, né? Isso cresce muito, ou seja, indicadores basicamente que tem a ver com comércio, né? Uma logística de comércio. E, por fim, um último dado que eu queria mostrar é um dado da participação de bens relacionados a ciência, fugiu a palavra, a indústria de comunicação e de computação e telecomunicações, né? Que são basicamente a parte mais avançada do setor manufatureiro, né? Você vê como que a participação desses setores ela é alta e tem se mantido alta nos últimos 15 anos, né? Então, ali na metade dos anos 2000, você já tem uma participação expressiva de produtos de tecnologia de comunicação e informação, tanto nas exportações como nas importações chinesas. E isso se manteve elevado ao longo desse tempo. É claro que dentro desse percentual você tem mudanças qualitativas ao longo desse período. Tá? Então, o produto de comunicação e informática de 2005, ele não é o mesmo de 2017. Tá? Ao longo desse tempo, ele se sofisticou também, ele melhorou sua qualidade, etc. Ele evoluiu tecnologicamente, etc, etc. Mas esse percentual é bastante alto para um país em desenvolvimento, né? Para o país com a renda per capita no nível que a China tem. É um número bastante expressivo. Bom, alguma pergunta, por enquanto, sobre esses slides? Senão eu vou fechar aqui a apresentação para a gente abrir a discussão. E vou parar aqui a gravação da aula.